Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 24 de julho, o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A 19ª rodada. Vamos lembrar, são 20 clubes, turno e retorno. Os 19 jogos do turno acabaram ontem e agora nós vamos ter mais 19 jogos para conhecer os 4 primeiros colocados que garantem acesso à Série A o ano que vem. E os 4 últimos que serão rebaixados. Claro que nós estamos terminando essa 19ª rodada com 4 times com um jogo a menos, né? Vamos lembrar que o Botafogo de Ribeirão Preto, o CRB, a Chapecoense e o Avaí estão um jogo a menos daquele problema que nós tivemos, principalmente no sul do país, com o tempo, muita ventania e tal. Os voos da Chape não conseguiu, o voo da Chape não conseguiu vir até Ribeirão Preto, né? São Paulo e depois Ribeirão Preto, e o voo do Avaí não conseguiu ir até Maceió por causa da ventania e tal, a CBF adiou. Por sorte não tem tanta, vamos lá. Se o Botafogo vencer a Chape, o Botafogo encosta no G4. Se a Chape vencer, ela sai da zona do rebaixamento, né? Então, aí você tem o Avaí, se vencer, pode sair também da zona do rebaixamento. E o CRB está no meio da tabela, então pouco assim, a influência vai ter. Então são situações um pouco mais para a zona de rebaixamento do que para a classificação lá em cima, a não ser o Botafogo de Ribeirão Preto, que se vencer o jogo a menos, ele cola definitivamente no G4. Mas, terminando esse turno, o grande campeão moral, porque não tem título, é o campeão simbólico do primeiro turno, é o Vitória. Só dependia dele, suou a camisa. Aos 42 do segundo tempo, venceu a Chape lá em Salvador e garantiu a primeira colocação e o título simbólico. Parabéns ao Vitória, campanha magnífica nesse primeiro turno. E olha, parabéns ao vice, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi a Criciúma, ganhou do Criciúma, estava sendo campeão simbólico com o empate do Vitória, e aí na Bacia das Almas, Vitória ganhou 37, Novo Horizontino 36. Que campanha! Para quem não sabe, aqui em São Paulo, o Novo Horizontino disputou a segunda divisão. Foi vice-campeão da segunda divisão, subiu a ponte e o Novo Horizontino de volta ao Paulistão. Estava na segunda divisão, montou um time fortíssimo. Maravilha, hein? Maravilha. O Vila tropeçou em casa, empatou e ficou na terceira colocação. Campanha brilhante do Vila também, né? Veio ali na cabeça, tá com 35 pontos a 2 do líder. E o Sport, que venceu fora de casa, acabou figurando no G4 com os mesmos 35 pontos do Vila. Olha como tá apertado. 37 Vitória, 36 Novo Horizontino, 35 Vila, 35 Sport. E o quarto colocado, o quinto colocado, o Criciúma com 34 também tá ali. A briga tá cabeça a cabeça, cabeça a cabeça. O Guarani vem com 32, o Mirassol com 31. Lembrando que o Botafogo de Ribeirão Preto tem 30 e pode ser 33. Ele pode ser ali coladinho, 2 no G4, hein? Bom, vamos lá, vamos falar dessa rodada, falar de todos os detalhes, dos artilheiros. Wagner Love voltou a marcar 10 gols, o Derek do Guarani voltou a marcar 8 gols, estão brigando pela artilharia. Vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê seu like, dê sua opinião, faça o canal do Luiz Ademar comigo ou como a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, trocando ideias durante os jogos, certo? Vamos começar então com o último jogo de ontem, né? 19 horas de ontem, segunda-feira. O Vitória, olha, suou. 0 a 0 com a Chape, o jogo, primeiro tempo foi 0 a 0 com a Chape. O Vitória perdeu o Oswaldo, o seu ponto de referência. Ó. O cara com 36 anos está jogando muita bola, saiu no primeiro tempo contundido. Uma situação mesmo complicada, a Chape defendendo, criando no contra-ataque algumas boas oportunidades. Né? No primeiro tempo, por exemplo, o Felipe Albuquerque meteu a bola no travessão do Vitória. Jogo muito igual. Veio o segundo tempo e olha, o jogo continuou igual. Estava 0 a 0, mais uma chance incrível do Bruno Nazário, perdeu para a Chapecoense. No caso do Léo Gamalho também perdeu. Enfim, o Léo Gamalho quase fez um golaço de bike. Jogo bom, muito bom. Até que no finalzinho o Railan cruzou, o Léo Gamalho de cabeça meteu aos 42 do segundo tempo, 1 a 0. Para a Chape foi desesperador. Né? A Chape com esse empate, mesmo com jogo a menos, com empate ela saía da zona do rebaixamento. Continua lá em 17º, mas com jogo a menos, 18 pontos. Se ela vence esse jogo, se ela empata esse jogo que é com o Botafogo em Ribeirão Preto, ela fica fora da zona do rebaixamento. Foi desesperador para a Chape, mas para o Vitória, campeão simbólico, bela campanha dentro de casa, fora de casa,
37 pontos. Campeão do primeiro turno é o Vitória e parabéns. E o vice que eu estava falando para vocês na minha introdução aqui é o Novo Horizontino. Que campanha do Novo Horizontino, hein? Foi a Criciúma, tirou o Criciúma do G4, né? Terminou o turno com o Criciúma fora do G4, vencendo por 1-0. Vencendo por 1-0. Gol do Gênison. Atacante Gênison entrou no segundo tempo. 40 do segundo tempo também foi o gol. Antes, o jogo teve chance dos dois lados. Um jogo muito, mas muito equilibrado. A ponto de, depois de 1-0 aos 40 do segundo tempo, o Thiago Marques perdeu um gol inacreditável nos acréscimos do segundo tempo. Poderia ter empatado. E ao longo do jogo, com quase 15 mil pessoas, lá no Heriberto Russi, quase 15 mil pessoas, jogo lá e cá, jogo lá e cá, jogo lá e cá. O Novo Horizontino acabou marcando, jogou muito fora de casa. O Criciúma correu ainda atrás, perdeu esse gol inacreditável que eu falei para vocês, né? Sem goleiro e tudo. E o jogo muito equilibrado de dois times que prometem para o segundo turno. Promete. Jogo muito bom. Parabéns ao Eduardo Batista, vice-campeão simbólico, né, desse turno. Campanha brilhante. Né? Parabéns também, no caso do Criciúma, porque o Criciúma vem fazendo uma campanha brilhante, não é essa derrota que vai o Cláudio Tencati tirar o mérito, né? O certo é que o Novo Horizontino terminou em segundo com 36 e o Criciúma terminou em quinto com 34, diferença de 2 pontos. Esse jogo foi fundamental para o término do turno, mas tem 19 jogos pela frente ainda, né? O Vila ficou em terceiro com 35 porque deu uma tropeçada em casa. Pegou o Lanterna ABC e olha, suou porque o Paulo Sérgio fez o gol do ABC aos 34 do primeiro tempo, né? O Simão, o goleiro Simão, pegou muito, a verdade é essa. O jogo foi eletrizante no primeiro tempo, né? Teve chance para os dois lados. O ABC jogou muita bola, 10 mil pessoas, estava lotado lá em Goiânia, né? O Oba. E olha, o Vila, que contratou o Henrique Almeida, já tinha feito o gol na rodada passada. O Henrique Almeida, aos 51 do segundo tempo, fez o gol de empate, seu segundo gol com a camisa do Vila, mostrando que vai chegar para ser titular e tal. Mas, evidentemente, para o torcedor fica aquela frustração, porque empatou em casa. Mas jogou muito, teve grandes oportunidades, perdeu chance. Se tivesse vencido, chegava aos 37 do Vitória, né? Daí ia ser nos critérios. Mas de qualquer maneira, está dentro do G4, a campanha do Vila é espetacular. Parabéns ao Claudinei Oliveira, 35 pontos, terceiro colocado. O ABC com 12, deu sinais, se jogar a bola que jogou contra o Vila, que pode sair da zona do rebaixamento. É isso, fundamental, é isso. E finalizando o G4, o Sport. O Sport foi jogar no São Luís do Maranhão, assisti esse jogo. O Sport começou marcando com o Filipinho logo aos 11 do primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo, numa bola de veio da área, assim, cruzamento da área, o Ítalo experiente Ítalo empatou ainda no primeiro tempo, né, aos 24. Primeiro tempo igual, um pouco mais de 4 mil pessoas lá em São Luís do Maranhão, né, no Castelão. Chegou o segundo tempo, o Wagner Love fez 2-1. Voltou a marcar o seu 10º gol aos 9 minutos no cruzamento do Edinho. E aí o Sport, de maneira inteligente, segurou um pouco mais o jogo passou a ter poucas chances de gol e o Sport conseguiu uma vitória gigante fora de casa. Gigante porque o Sport termina no G4, 35 pontos, né? 35 pontos, termina ali na 4ª colocação, a 2 do líder só. E para o Sampaio preocupante, porque o Sampaio é 15º com 20, tá a 2 da Chape, que está na zona do rebaixamento, e a Chape tem um jogo a menos, né? Então o Sampaio ainda luta contra o rebaixamento mesmo. O Criciúma, que perdeu o Novo Horizontino, é o 5º com 34, falei para vocês. E vamos para o Guarani, que tem uma recuperação maravilhosa com o Humberto Louser, hein? Uma recuperação maravilhosa. Pegou o Atlético Goianiense em casa, jogo muito difícil, a ponto que o Derek de cabeça, 8º gol, o Wagner Love 10º, o Derek 2º colocado com 8. De cabeça aos 31 do primeiro tempo. Aí você teve um pênalti o Guarani a seu favor, o Isaac bateu, o Ronaldo defendeu, a bola sobrou, e por incrível, né? A bola, e ele perdeu o gol no rebote, a bola bateu no travessão ainda, e o Isaac perdeu a chance do segundo gol.
O Atlético Goianiense, que estava com o Gustavo Coutinho ainda técnico interino, para que você ficar demorando com um técnico interino? Para que ficar demorando com um técnico interino? Agora me parece que vai agora, estava acertando aí ontem com o Jair Ventura. Tudo indica que o técnico do Atlético Goianiense será o Jair Ventura. Vamos ver se para o segundo turno melhora. O Atlético, que já esteve ali brigando pelo G4, agora se afastou. Com essa derrota, o Guarani é o 6º colocado e continua com 32, a 3 da zona famosa do G4, a 3, né? E o Atlético Goianiense continua na 11ª colocação, 27 pontos. Ele está a 8, quer dizer, vai ter que jogar muita bola no segundo turno, né? O Atlético Goianiense, que é só o 11º colocado. Aí a gente tem o Mirassol na 7ª colocação com 31 pontos. O Mirassol, que também grande campanha, acabou nessa rodada ganhando do Tombense por 2-0, jogo tranquilo, gol do Chico Quim no primeiro tempo, aos 33, e depois do Zé Roberto cobrando pênalti aos 55, né? Jogo no primeiro tempo tranquilo, matou o jogo. No segundo tempo fica aquele jogo enrolado, aquele jogo chato. 1.596 pessoas lá em Mirassol. E o Mirassol com uma bela campanha nesse primeiro turno. É o 7º colocado com 31 pontos, a 4 do G4, né? E o Tombense tem 18, os 18 da Chape, tá fora da zona do rebaixamento, mas tem um jogo a mais. Ou seja, ele pode voltar para a zona do rebaixamento, o Mirassol. 8º é o Juventude com 30 pontos. O Juventude, que nessa rodada acabou vencendo o Ceará no jogo ali dos times que querem se encostar, né? O Juventude estava 0-0. Teve um gol do Bissoli anulado para o Ceará, que estava impedido. Teve um gol do Rodrigo Rodrigues, que foi anulado pelo Juventude, estava impedido. Caminhava para o 0-0. Talvez fosse até um resultado assim, mais lógico pelo equilíbrio do jogo. Até que teve um pênalti já nos 49 do segundo tempo, né? O Nenê foi derrubado pelo Eric Puga, um atacante derrubando o outro dentro da área. O Rodrigo Rodrigues cobrou 49 do segundo tempo e deu a vitória para o Juventude, importante. Juventude, 8º colocado com 30 pontos, a 5, para ver que começou mal lá com o Pintado e agora, né, tá melhorando. O Juventude, 30 pontos, e o Ceará, que não conseguiu ao longo do primeiro turno, o 10º colocado com 28 pontos, não conseguiu, né? Não conseguiu entrar no G4 ao longo de todo o primeiro turno. Vamos ver se no segundo turno melhora. E talvez melhore muito, né? O 9º colocado com um jogo a menos é o Botafogo com 30. Tá 5 do G4, mas tem um jogo a menos com a Chape em casa, hein? Botafogo, que ontem à noite também jogou com Londrina. O Londrina fez 1-0 com o Paulinho Mocelin. A única chance do Londrina, um golaço do Paulinho Mocelin, né? No primeiro tempo. No finalzinho, nos acréscimos aos 50 do primeiro tempo, o Salatiel acabou empatando. No segundo tempo, o Botafogo foi para cima do Londrina, O Londrina teve uma chance só, tá mal o Londrina, tá mal, né? Verdade seja dito. Mas o Edson foi fazer o gol da vitória do Botafogo só aos 52 minutos. 52 minutos, uma vitória fantástica do Botafogo, que coloca ele na 9ª colocação com 30 pontos, mas um jogo a menos. Se ele fizer ganhar da Chape em casa, ele vai a 33 e tá coladinho no G4, onde ele esteve ao longo de toda a competição. E o Londrina segue lá na 19ª colocação com 14 pontos, a 4 da zona do rebaixamento. Campanha medíocre. Infelizmente troca muito de treinador. O Londrina acontece isso, né? Acontece isso. O 12º colocado é o CRB. O CRB não fez um grande... Tem um jogo a menos também. Não, CRB não. Não, o CRB tem um jogo a menos, é verdade. Mas o CRB, de qualquer maneira, não fez uma grande campanha. Venceu a Ponte nessa rodada por 1-0, gol do Renato aos 33, né? O Hereda cruzou e o Renato fez. A Ponte teve o Matheus Silva expulso. A Ponte não tem treinador também, agora está contratando Pintado, que começou lá com o Juventude, está contratando Pintado. A Ponte também que fez outra campanha muito fraca, assim como o CRB. Mas de qualquer maneira, nesse duelo, o CRB venceu, foi a 12º colocado, 24 pontos, e deixou a Ponte em 13º com 22. Mas os dois estão mais próximos ali da zona do rebaixamento do que lá em cima. Lá em cima, se não mudar muito, ninguém vai ambicionar nada. Eu não acredito, sinceramente, que a Ponte ou o CRB briguem lá em cima. Mas pelo menos tem que estabilizar ali no meio da tabela, né? Quem está preocupando é o Ituano. O Ituano jogou em casa e encerrou esse turno com derrota. E jogando mal, hein? O Ituano fez uma campanha fraco. O Marcinho não conseguiu dar um equilíbrio para o Ituano, que perdeu em casa do Avaí, que está na zona do rebaixamento, por 1-0. Né? O Avaí contratou o Gabriel Poveda, que foi artilheiro da Série B ano passado. Enfim, o Avaí está tentando reagir. 1.240 pessoas lá em Itu. O Ituano
20 pontos, 14º, está a 2 da zona do rebaixamento, né? A 2 da zona do rebaixamento, enquanto o Avaí subiu uma posição, tem 17, está na zona do rebaixamento ainda, mas você vê, já está 1 do Tombense, já está 3 de Sampaio e Ituano, está reagindo, então a coisa vai apertar no segundo turno, provavelmente, que o campeonato fica sempre mais difícil. G4, Vitória 37, Novo Horizonte 36, Vila 35, Sport 35. Z4, Chape 18, Avaí 17, Londrina 14, ABC 12, é isso. Wagner Love, artilheiro, com 10, Derek do Guarani tem 8. E a próxima rodada começa sexta-feira, hein? Sexta-feira às 19 horas, Ceará e Ituano. Né? Duelo de o Ceará ambicionando lá em cima e Ituano querendo fugir da zona do rebaixamento. 21h30 de sexta-feira, Sport CRB. Sport buscando a liderança, está no G4, contra o CRB que quer tentar se enfrentar duelo nordestino. Sábado, 11 da manhã, Chape e Mirassol. A Chape para sair da zona do rebaixamento, o Mirassol para encostar no G4. Sábado, 15h30, Botafogo e Juventude. Quem vencer cola no G4. Hein? Em Ribeirão Preto, às 15h30. 17 horas de sábado, Avaí e Guarani. Avaí desesperado, precisa vencer para sair. O Guarani desesperado para entrar no G4. Belo jogo também. 17 horas de sábado, ABC e Londrina. O desespero de dois times na zona de rebaixamento. 18 horas de sábado, Atlético Goianiense querendo reagir na competição no meio da tabela contra o Sampaio desesperado lá perto da zona do rebaixamento. Domingo, 11 horas, Tombense desesperado para tentar se afastar da zona do rebaixamento contra o Criciúma, que quer voltar ao G4. Outro duelo dos opostos. Domingo, 15 horas, Novo Horizontino e Vila. O segundo contra o terceiro. Que jogão abrindo o retorno. E o principal jogo, acho que apesar que Botafogo de Ribeirão Preto e Juventude também é jogão. E 18 horas, fechando a rodada no domingo, a Ponte desesperada pegando o líder Vitória. Poxa, que jogos sensacionais. E domingão, hein? Domingão à noite eu venho com tudo para vocês da primeira rodada do retorno à 20ª rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!